Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala sou eu, Lucas Queiroz Nogueira, para mais um vídeo. Bem, gente, o inacreditável aconteceu. O Antônio Miranda realmente me respondeu em call não, perdão, em vídeo. Ele ainda fez uma live para tentar se justificar mais. Eu só vi o vídeo, não vi a live, tá? Não entro em live, só para dar um oi assim, etc. Mas, poxa vida, caramba, tem muita coisa lá que me decepcionou mesmo, assim. Eu vou explicar ao longo do vídeo. Mas eu queria notar algumas pequenas coisas aqui que me incomodaram assim um tiquinho. O Antônio Miranda, ele cortou algumas partes comprometedoras do meu vídeo. Por exemplo, como quando eu falei que ele omitiu a justificativa de São Tomás da impossibilidade do regresso ao infinito. Quando ele omitiu também a resposta ao que ele disse acerca de que São Tomás de Aquino fala que tudo é movido por outro, coisa que São Tomás nunca disse. Enfim, coisa que realmente é erro de principiante. Eu acho que ele deveria ter essa honestidade, pelo menos de falar, tá bom, eu errei, foi mal, desculpa. Como vou fazer aqui em uma das objeções dele? Mas eu decidi, na verdade, começar pela metade, porque o vídeo do Antônio Miranda se divide praticamente em duas partes. A primeira é ele tentando provar, com base em Aristóteles, de que é possível, que Aristóteles dá bases para poder pensar que o motor móvel pode ser o tempo, o espaço-tempo e etc. E a segunda parte do vídeo é basicamente ele tentando provar que Deus não tem misericórdia ou coisa do gênero. Basicamente assim, Deus deseja as coisas, ora, quem deseja é imperfeito, portanto Deus é imperfeito. Bom, um argumento já muito batido, usado desde Platão, mas enfim, vamos começar por esta segunda metade, que é mais fácil. Começa praticamente aqui, no minuto 55.38. Ah, meu Senhor, tenha de piedade. Porque o Antônio Miranda diz: criar o universo por misericórdia é realizar uma potencialidade, porque ele poderia ser misericordioso ao fazer o universo. E, além disso, se ele não criasse o universo, ele não seria misericordioso? Então, existe uma instância de misericórdia a qual Deus não possuía e que passou a ter assim que criou o universo. Olha, esse é um argumento que também é tratado por São Tomás em várias obras suas, no Questões Disputadas da Verdade, na Suma contra os Gentios, na Suma Teológica, sobretudo quando ele vai falar acerca da a eternidade do mundo. Porque um dos argumentos que um pessoal antigamente utilizava, os pagãos, para provar que o mundo era eterno, é basicamente esse: Deus é ato puro. Portanto, a sua potência ativa de criar está sempre em ato, porque é o próprio ato da criação. Logo, como Deus é ato puro desde toda a eternidade, logo, Deus está criando o mundo desde toda a eternidade. No caso, é um argumento análogo, a gente pode utilizá-lo por analogia de proporcionalidade para objetar este argumento do Antônio. Mas São Tomás de Aquino responde dizendo que a potência de criar não é só idêntica ao ato da criação, como também é idêntica à sabedoria e à vontade. Ora, segundo com uma e a mesma sabedoria, e em Deus com um e o mesmo ato de sabedoria, ele pode dispor cada efeito a se realizar em determinado tempo, com determinado início, com determinado fim. Assim como o médico com uma e a mesma sabedoria pode determinar quando os remédios vão ser aplicados, em que dose, em que intensidade a cada paciente. No caso, como a potência ativa de Deus é o mesmo que essa sabedoria, que indica quando e como e se as coisas vão começar, por isso Deus, desde toda a eternidade, ele determinou o universo a iniciar, a vir a ser criado, tendo um início no tempo, ou um início num instante do tempo. E assim a gente responde também, porque criar misericórdia não é realizar uma potencialidade, porque realizar uma potencialidade é passar da potência ao ato, sendo que em Deus nunca teve essa passagem de potencial ao ato. Deus sempre foi este ato. E criar, olha só, a gente diz que Deus cria, não como se ele passasse a criar, mas porque a coisa passasse a ser feita. Só explicando. É porque na doutrina atomista, na doutrina de São Tomás de Aquino, não existe relação real de Deus para com a criatura em questão de causalidade. Quando a gente diz que Deus é causa do mundo, quando a gente diz que Deus é senhor do mundo, quando a gente diz, enfim, que Deus é predestinador dos santos, ou melhor, glorificador, enfim,
Essas relações que ele tem para as criaturas, todas essas relações são conceituações que o intelecto tem acerca de Deus em relação ao mundo. O que de fato acontece é que o mundo é que tem a relação real para com Deus. Então, não é que exista a relação de causalidade de Deus para a criatura, mas sim da criatura para Deus. Então, mais propriamente dizendo, não é Deus que cria o universo, mas o universo que é criado por Deus. Assim como não é Deus que rege o universo, mas o universo que é regido por Deus. Por que isso? Porque para haver uma relação mútua, uma relação real mútua, é preciso que os fundamentos desta relação sejam proporcionais nos dois sujeitos. E como Deus é infinito, não existe nenhuma uma proporção, um fundamento proporcional entre Deus e a criatura. Então, a relação que Deus e a criatura têm um para com o outro não é mútua. Então, não é Deus que é relativo à criatura, mas a criatura que é relativa a Deus. E assim, a relação de causalidade não procede de Deus para a criatura, mas da criatura para Deus. Repetindo, não é Deus que cria, mas é a criatura que é criada. E Deus, com a sua sabedoria, apenas faz determinar quando esta relação, quando este ponto vai vir a relacionar-se com este absoluto, esse ponto absoluto central, que é Deus. Então, só voltando a falar, como eu falei, não é Deus que passa a criar. Ele sempre esteve em ato da criação e apenas determinou quando as coisas vão ser criadas, porque o ato da sua criação é o mesmo que o ato da sua vontade, o ato da sabedoria. E assim também podemos responder que ele, ainda que não criasse o universo, ele seria misericordioso e teria a mesma misericórdia com a qual ele criaria o universo. Porque, como eu falei, a potência ativa de Deus sempre está em ato, sempre é o próprio ato de Deus, e Deus não é perdido com a perda, a supressão do seu efeito. Por isso, Deus, por assim dizer, sempre estaria em ato para criar o mundo, ainda que o mundo nunca fosse criado. Porque depende não só da potência ativa de Deus, mas também do desígnio da sua vontade para determinar que o efeito vá se relacionar com este ponto central desta circunferência, que é Deus. E se este ponto, o efeito não se relaciona com o ponto central ainda permanece, porque ele é absoluto. Não sei se ficou claro. Então, dando a síntese do resumo, Deus não passa a atualizar a sua misericórdia, que é sempre em ato. E ainda que o mundo não fosse criado, Deus ainda assim teria o ato de criar o mundo, o ato da misericórdia de criar o mundo, só que sem a determinação da sua vontade para que o mundo venha a ser feito. Penso que fui suficientemente claro nisso. Caso o senhor Antônio Miranda queira ler mais sobre isso, tem um artigo na Suma contra os Gentios, no livro 2, por volta do capítulo 58 ou 68, em que São Tomás de Aquino responde mais claramente esse argumento. E no caso, como eu falei, não é que existia alguma instância que Deus não possuía e depois passou a ter. Ele sempre teve desde toda a eternidade, porque o ato da criação é o próprio Deus. Só que isso não obsta com o fato de que o universo teve um início no tempo, porque Deus, com sua vontade, determina que o universo tenha um certo início. Ora, a potência ativa de criar, o ato da criação, a vontade, a sabedoria e a substância de Deus são um só. Então a gente pode utilizar uma propriedade para explicar mais o efeito da outra. No minuto 56.37, mil perdões também a demora. 8 minutos para explicar isso, acho que a minha retórica não é boa. O pessoal me critica muito também. Eu não sei explicar direito as coisas, eu peço mil perdões. É a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, mas enfim. O Antônio Miranda diz: a bondade é aquilo que é desejável. Mas como Deus poderia desejar alguma coisa se ele já tem tudo? Logo, ele é imperfeito. Esse é o mesmo argumento que muitos neoplatônicos utilizam para tentar justificar que Deus não tem inteligência, que Deus não tem vontade, mas que está acima disso. Então, podemos dizer que o Antônio Miranda, ele leu toda a obra de Plotino, Próclo, Damásio, Porfírio, Jâmblico, mas não leu as obras de São Tomás. Eu acho isso engraçado de pensar. É claro que ele não leu nada, mas é engraçado de pensar isso. Mas olha só, a bondade, ela pode ser desejada de 3 modos. O primeiro modo é o modo de apetite, ou seja, como aquele que não possui a bondade se movimenta para possuí-la. E, como eu disse, esse é o modo de apetite. Esse é um desejo de apetite, desejo apetitoso, apetitivo.
O segundo modo é o modo de fruição, ou seja, aquele que, possuindo a bondade, deseja, flui, goza desta bondade, ama, é feliz com esta bondade. Porque o mesmo ato com o qual a gente deseja possuir aquilo que nós não temos, este é o mesmo ato com o qual nós também fruímos na posse do bem que tanto desejamos. E o terceiro modo de como a bondade pode ser desejada é o modo de caridade, o modo de comunicação. Porque aquele que é perfeito, fruindo da sua perfeição, pode desejar comunicá-la ao outro. Isso porque o bem, como eu disse, é por sua própria natureza difusivo de si. E assim, o bem é melhor. Vamos fazer uma progressão. Se o bem é por sua própria natureza difusivo de si, aquele que possui sumamente o bem, e portanto todas as perfeições, porque o bem e a perfeição são a mesma coisa, este será também o maximamente difusivo de si. Então, Deus se difunde não porque ele não possui algum bem o qual ele quer ter depois. Pois, como eu já falei, ainda que Deus não criasse o universo, ele ainda assim teria o ato e a perfeição do seu ato de criar. Deus se difunde justamente porque ele possui toda a perfeição e, portanto, todo o bem. Repetindo, Deus não se difunde para possuir o bem. Ele se difunde porque ele é o bem e porque é da natureza do bem difundir-se. Então, ele não deseja alguma coisa, ele não deseja a criação de uma criatura porque ele é imperfeito ou coisa do gênero. Não, mas justamente porque ele é perfeito e quer comunicar-se. Como Aristóteles mesmo disse, todo perfeito procura repetir-se no outro. Ora, se é próprio da perfeição repetir-se do outro, querer comunicá-la ao outro não vai ser próprio de imperfeição, mas sim daquilo que é perfeito. Depois, no minuto 58.45, Antônio Miranda disse: se Deus quer comunicar a sua bondade ao outro, a qual antes não comunicou, logo há uma atualização, o que também não é o caso, porque, como eu falei, o ato de comunicar a bondade ao outro existiu desde toda a eternidade. O que Deus fez foi, desde toda a eternidade. Eternidade, lembremos, não é um tempo infinito, mas é um instante que não passa. Assim, é uma indivisibilidade não, e não uma temporalidade infinita. Enfim, Deus, desde toda a eternidade, designou que um efeito venha, a partir de certo momento, participar dessa sua bondade, desse seu ato da criação que teve desde toda a eternidade. Tudo bem? Então, não é que ele passou a comunicar, ele sempre comunicou, designando que, a partir de certo momento, o efeito vai receber este influxo da sua bondade. E no minuto 58.50, como de um Deus perfeito vai vir algo imperfeito? Como de um Deus bom vai vir um mundo com maldade? Só explicando melhor o ponto anterior, não obsta que Deus seja a causa eterna do mundo e o mundo venha iniciar no tempo, porque, como eu falei, não existe relação real de causalidade de Deus para a criatura, mas só da criatura para Deus. Quando dizemos que Deus é causa, Senhor, etc., do mundo, é uma concepção que o intelecto tem de Deus. Deus é sempre absoluto, nunca pode ser relativo a nada. Por isso, mas na verdade as coisas que são relativas a ele, como eu falei, é como uma circunferência, onde cada ponto tal, está em sua posição à medida que tem certa proporção com o absoluto, que é o centro. Agora, respondendo a pergunta aqui, como de um Deus perfeito vai vir algo imperfeito? Respondo dizendo que como de um Deus bom vai vir um mundo com maldade? Respondo dizendo que os modos da perfeição são mesmo que os modos do ente, os modos da unidade. No caso, é possível Deus criar uma coisa que tem uma unidade assim tão ínfima que, mesmo nós podendo dizer que ela é una, ela ainda assim vai futuramente dissolver-se numa multiplicidade. Ou, no exemplo mais claro, uma coisa ela é ente, ela é existente, ainda que futuramente ela possa corromper-se, possa ser destruída, aniquilada. Deste mesmo modo, Deus pode criar uma perfeição tal que, mesmo sendo aqui perfeita, porque os modos da perfeição seguem os mesmos modos da unidade e do ente, vá futuramente tornar-se imperfeita. E assim também, Deus pode criar um bem assim tão ínfimo que futuramente ele possa se corromper no mal, que é basicamente o que ocorre
com toda a natureza corpórea. Toda a natureza corpórea ela é em si boa, mas não possui um bem tal que vá se conservar por toda a eternidade ou perpetuamente. Não, não é isso. E isso não obsta, porque aquilo que a criatura tem de bom veio de Deus, e aquilo que ela tem de mal ou de capacidade de corromper-se vem de uma distância para com Deus. Ou seja, a causa da corrupção não é que Deus criou a corrupção, não é que Deus criou a aniquilação. A corrupção vem de um afastamento da criatura para com Deus. Eu falo isso não de modo moral, ou seja, aquele homem se afastou de Deus. Não. Basicamente, sabe a quarta via que diz que há coisas mais ou menos próximas de Deus? É nesse sentido que estou falando. Depois, na primeira hora, no 30º, o Antônio Miranda vai falar: como Deus, sendo suma bondade, amor e felicidade, vai jogar uma criatura no inferno? Porque ele é o amor, a bondade e felicidade, e o inferno consiste justamente em que a criatura não quis conviver com amor, com Deus, que é por sua vez felicidade, amor e bondade. Então pense o seguinte: se Deus é felicidade e a criatura não quis conviver com Deus por toda a eternidade, mas o rejeitou continuamente na sua vida, Deus, vai lhe dar aquilo que a criatura quis, viver longe de Deus. E como Deus é felicidade, a criatura vai viver na infelicidade, que é justamente o inferno. Então, não é que Deus causou a infelicidade da criatura. Basicamente, ele abandonou a criatura naquilo que ela apenas quis, viver longe de Deus, que, sendo a felicidade, agora a criatura quer viver longe da felicidade, ou seja, no inferno. Isso é justo. É basicamente dar a alguém aquilo que a pessoa quer. Deus é justo, Deus é livre. No caso, na 1 hora, 1 minuto e 6 segundos, Antônio Miranda vai dizer: como a justiça e liberdade, se Deus me condena se não adorá-lo? Ele te condena justamente porque é justo te condenar por não o adorar. Porque a felicidade só existe se você ama a Deus. A felicidade só existe se você deseja Deus. Não é possível ser feliz odiando a felicidade. Então, se Deus é a felicidade e você odeia Deus, você odeia a felicidade. Então, nada mais justo do que você viver a eternidade toda feliz. Porque os atos da nossa vida merecem efeitos por toda a eternidade. A nossa vida é apenas um pontinho minúsculo que vai determinar todo um círculo, todo um círculo eterno de acontecimentos. Então, eu nem deixo de ser livre se eu sou condenado em não adorar Deus. Porque existem duas espécies de liberdade: a liberdade natural, ou seja, o meu livre-arbítrio, pelo qual eu posso desejar coisas em si permissíveis e em si não permissíveis, e a liberdade política, a liberdade jurídica, ou seja, que eu estou proibido de fazer certas coisas, eu não tenho a liberdade para essas coisas, liberdade política ou jurídica. E quanto que se eu sou permitido fazer essas coisas, eu tenho liberdade jurídica para fazê-las. No caso, existe liberdade natural, só não liberdade jurídica para não adorar Deus. Entendeu? Num exemplo, acho que você, Antônio Miranda, já ouviu muito esse exemplo, mas eu tenho meu livre-arbítrio, minha vontade natural, minha vontade desimpedida, incondicionada, eu posso desejar tudo que eu quiser. Mas se eu desejar matar o meu próximo e a justiça vir me condenar, eu não perdi meu livre-arbítrio, mas apenas estou arcando com as consequências dele. Apenas isso. Na hora primeiro minuto, 29 segundos, ele vai dizer: como Deus é misericórdia, se já pediu a morte de inocentes e enviou o espírito de enganação aos profetas para a morte de um rei. Vou começar pelo mais fácil. Olha só, o autor do livro Discernimento dos Espíritos, que vai estar na descrição do vídeo, se eu lembrar, ele diz que espíritos, ao longo da escritura, tem vários significados. Um significado pode ser anjo, pode ser a alma humana, um demônio. E o segundo significado é basicamente a intenção com a qual eu faço alguma coisa. Por exemplo, eu tenho o espírito do mundo, como o apóstolo São João fala nas suas cartas, não porque o mundo tivesse uma alma que agora está me possuindo e essas coisas, não. Mas basicamente eu estou tendo as mesmas intenções, as mesmas presunções, basicamente o mesmo pensamento e o desejo que o mundo. As minhas intenções estão sendo guiadas por intenções mundanas. Se eu estou sendo regido pelo espírito da carne, não é porque existe um anjo carnal que possui as pessoas. Não é isso. Mas basicamente que a minha intenção é carnal.
Basicamente. Então, quando Deus enviou espírito de enganação, tudo bem. Desculpa, minha mãe entrou. Enfim, quando é dito que Deus enviou o espírito de enganação para os profetas, é basicamente que ele permitiu, que esses profetas permitiu no sentido, assumir uma posição de neutralidade, ou seja, não interviu. Ele não interviu quando os profetas quiseram, todos juntos, se reunir para enganar o rei. Apenas isso. A escritura, claro, utiliza muitas expressões positivas para expressar atos negativos. Negativos não no sentido moral, mas no sentido de carência de entidade. Assim como quando falamos, faça silêncio. Não é o silêncio que é o não ser do som que a gente vai fazer. Não. A gente justamente vai fazer, não fazer o som. Então, não é que Deus enviou espíritos de enganação realmente. Apenas é uma forma de expressão da escritura. Que significa que Deus apenas permitiu assumir uma neutralidade, uma não intervenção, quando os profetas quiseram enganar o rei. Apenas isso. Doutores da igreja, os santos padres, os pais da igreja, todos explicam dessa forma. O que eu falo, não falo de mim, todo o consenso da igreja de 2000 anos. No caso, também é outro consenso. Como Deus é misericórdia, se pediu já a morte de inocentes. No caso, eu vou falar junto com Jó. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o seu santo nome. São Tomás de Aquino vai explicar que não é pecado que Deus tome aquilo que ele deu para as criaturas, porque, primeiramente, nenhuma criatura merece diante de Deus nenhuma perfeição que possui. Nenhuma pode dizer, eu mereço viver diante de Deus, sendo que foi Deus que deu a vida e Deus não tem dever de justiça nenhuma com as criaturas. Se Deus quiser permitir a minha morte agora mesmo, Ele fará sem nenhum pecado, porque Ele é o dono da minha vida. Ora, se eu tomo aquilo que eu emprestei ao outro, eu não incorro em roubo. Basicamente é meu, eu apenas tomei de volta aquilo que é meu. Então, já que a vida dos inocentes pertence a Deus, se Deus tomar a vida dos inocentes ou entregar a outra pessoa, basicamente estará administrando aquilo que é dele. O problema seria Deus tomar a vida de alguém cuja vida não é de Deus. Mas como Deus é a própria vida, toda a vida pertence a Ele. Então, Deus pode tomar a vida de todas as criaturas do mundo. Tanto no dilúvio como no apocalipse, porque tudo pertence a Ele. Se Deus quiser agora mesmo aniquilar o mundo, apagar, tipo assim, suspender o concurso pelo qual Ele preserva o mundo, sabe? Retornar ao zero, como se nunca tivesse sido criado, Ele não pecaria. Porque o ser que Ele deu às pessoas, que deu a todo o universo, pertence a Deus. Apenas estaria tomando de volta aquilo que é dele. Então, não incorre em pecado algum Deus fazer isso. Agora, vai começar a segunda parte do vídeo, que no caso é a primeira. Só vou tomar um cafezinho. Vou dar uma pausa. Voltei. Ok, agora vai começar a parte mais chata, complicada, difícil. Ok. No momento 4.51, Antônio Miranda diz: para eles você tem que crer de forma cega, de forma enviesada, absolutamente sem questionar, sem refletir, sem razão. Foi quando eu falei para o Guilherme Freire que, ainda que toda a suma teológica fosse refutada, ele ainda assim deveria permanecer católico. Antônio Miranda, quando eu falei isso, eu não quis dizer que a fé não tem que ter razão nenhuma. Não. São Tomás de Aquino mesmo vai condenar a fé dos islâmicos justamente porque é leviana, ou seja, não tem milagre, não tem nada que justifique, e os sinais que provam, digamos assim, o islamismo são plenamente naturais. No caso, eu queria apenas criticar o Guilherme Freire, porque para você ser católico, você não precisa crer na primeira Bíblia de São Tomás de Aquino. Muitos tomistas não acreditam, como o Francisco Soares, que eu citei no vídeo. Muitos também muitos filósofos e teólogos são católicos, doutores da igreja, e ainda assim não acreditam na filosofia de São Tomás, como Raimundo Lúlio, o próprio Francisco Soares, que é um tomista dissidente, Escoto, que eu admiro bastante, enfim, até mesmo alguns agostinianos da Baixa Idade Média, como Egídio Romano, não acreditam. E está tudo bem com isso. Mas agora, você fundamentar todo um arcabouço apenas num argumento, nem São Tomás faria uma coisa dessa. Agora, ainda que toda a filosofia tomista fosse refutada, a igreja possui uma ramificação
variadíssima de várias filosofias. Entende? E ainda que cada uma fosse refutada uma por uma, tem as provas históricas. E basicamente as provas históricas é o que embasa toda a fé católica, porque a fé o que é a fé? Acreditar sem ver, mas não acreditar sem razão. Ou seja, a fé consiste em acreditar com base na autoridade legítima e infalível de uma pessoa. Por isso que Deus deu aos apóstolos não conhecimento metafísico para provar a existência de Deus uno, trino para os pagãos. Não, ele deu aos apóstolos um milagre, o dom dos milagres, o dom da ressurreição, etc. Para que os apóstolos fazendo milagres, o pessoal visse que, olha, aqueles apóstolos têm autoridade, eles vêm de Deus. Vamos acreditar no que eles falam. Basicamente é assim que funciona o fundamento da fé. É um fundamento de credibilidade, não de cienciabilidade ou de argumentatividade. Entende? Apenas isso. Agora, um outro momento, de fato, nesse que eu gostaria de me desculpar, é no minuto 7:15. O Antônio Miranda explica em que sentido ele quis dizer que os católicos usurparam os argumentos de Aristóteles para o Deus cristão. Ele vai dizer que, basicamente, segundo aquilo que o Antônio acredita, o Deus católico ele vem de origens completamente pagãs, era um Deus menor, lá do panteão cananeu, etc. E depois foi moldado com base, sei lá, em assuntos políticos e assuntos filosóficos. Então, basicamente, São Tomás, os outros católicos estariam querendo pegar Aristóteles para justificar um Deus que na sua origem não tinha nada a ver. Olha, se foi nesse sentido mesmo, eu gostaria de me desculpar e entendi mal o seu argumento. Quando você falou usurpação, eu me lembrei logo daquele seu vídeo de alguns anos atrás, em que você falou que São Tomás plagiou Aristóteles, enfim, peço 1000 perdões, foi eu que entendi errado. Agora, no minuto 10:45, tem a ver com o que eu falei no penúltimo ponto. Se o Deus abraâmico não poderia ser provado a partir de argumentos lógicos, então por que vocês utilizam as 5 vias para prová-lo? Eu disse isso porque eu falei que existem certos mistérios que impossibilitam que o Deus católico, enquanto católico, seja provado com base na razão natural. Por exemplo, a Santíssima Trindade, a união hipostática, a Santíssima Eucaristia. Nós utilizamos as 5 vias não para provar que este Deus é católico, mas apenas para refutar os ateus, provando que existe um Deus. Agora, se este Deus é judeu, se este Deus é islâmico, se este Deus é católico, não é provado com base nas 5 vias, mas sim com argumentos históricos, com base na autoridade dos apóstolos, dos milagres, etc. Isso é outra coisa. Entendeu agora? Ou seja, São Tomás, com as 5 vias, não queria provar que esse Deus é católico, que esse Deus é trino, que esse Deus é o que se uniu hipostaticamente, etc. Não, apenas para refutar os que dizem que Deus não existe, refutar os ateus. Todo o primeiro tratado de Deo Uno, na Suma Teológica, basicamente serve para, digamos assim, abrir o caminho para começar a falar de teologia mesmo. Porque até o começo do tratado de Deo Trino é um assunto muito mais filosófico que teológico. E São Tomás de Aquino vai explicar isso quando ele trata tanto da fé, acho que na terceira parte da Suma Teológica, como quando ele fala na primeira questão acerca da que é a teologia em si mesmo. Ele vai dizer que a teologia, às vezes, assume alguns argumentos metafísicos para dar base àquilo que ela assume, então, de fé. E no tratado acerca da fé, ele vai dizer que o fato de que Deus existe, que Deus é uno, que Deus é imaterial, etc., são não artigos de fé, mas coisas que a razão natural pode atingir, sem necessariamente ter um lume sobrenatural, etc. E são, por isso, só chamados de preâmbulos da fé. A fé, então, só vai ser tratada na Suma Teológica a partir do Tratado de Deo Trino. Agora, a Santíssima Trindade, a união hipostática e etc., que são próprios do Deus católico, isso São Tomás de Aquino mesmo vai dizer que não pode ser provado, apenas admitido de fé, ou seja, com base na autoridade dos apóstolos, não com base em ciências, em argumentações justificativas. Então, se um católico procura provar a Santíssima Trindade com base em argumentos metafísicos, São Tomás de Aquino diz que este estará incorrendo em impiedade e não pode fazer isso. E isso também abre portas para explicar o que o Antônio Miranda fala no minuto 11:56. Ele fala assim, tentando justificar o ponto anterior.
Não me parece que Santo Tomás não tenha a intenção de provar o Deus católico, sendo que na Suma Teológica o santo frequentemente se utiliza de conceitos católicos. E há certas passagens onde ele evidentemente afirma que esse Deus é o cristão, como quando diz, por 5 vias pode-se provar a existência de Deus, e também no Tratado de Deotrino, a igreja canta, tu só és Altíssimo Jesus Cristo, só o Pai é Deus. Tem dois pontos aqui que eu quero analisar. A Suma Teológica é sim sobre teologia católica, mas o Tratado de Deo Uno é filosofia. É muito mais filosofia do que teologia. E filosofia que trata dos preâmbulos da fé e não dos artigos da fé em si mesmo. Esses preâmbulos da fé, eles podem ser acreditados até mesmo por pagãos, até mesmo por islâmicos, judeus, enfim, porque são coisas que a razão natural pode atingir. E Deus não é só Deus católico, tá? Existem várias religiões que dizem que o Deus deles é Deus. Os judeus, por exemplo, os islâmicos, que dizem que o Deus deles é Deus, só que não afirmam que o Deus deles é católico. E utilizam os mesmos argumentos de São Tomás. Entende? Então, quando São Tomás diz que por 5 vias pode-se provar a existência de Deus, refere-se apenas a um Deus genérico, Deus filosófico. Agora, que esse Deus é o católico, isso São Tomás de Aquino assume de fé, como um a miúdo eu já disse. E no Tratado de Deotrino, quando ele diz a igreja canta, tu só és Altíssimo Jesus Cristo e só o Pai é Deus, devemos entender que São Tomás de Aquino aqui está tratando da Santíssima Trindade, não como algo que ele vai provar que é verdade, ele vai provar cientificamente, metafisicamente que é verdade, mas algo que ele aceita de fé, com base nas Sagradas Escrituras, na autoridade dos apóstolos, no magistério da igreja. Só que muitas vezes levantam-se heresias, muitas vezes levantam-se objeções às propriedades, a coisas que estão dentro do ministério da fé que o teólogo então vai ter que refutar. Ou seja, quando São Tomás de Aquino trata de que só Jesus Cristo é Deus, só o Pai é Deus, é porque existiam certas doutrinas, certas heresias que diziam que não, Jesus Cristo não é Deus, só o Pai é Deus. Não, o Pai não é Deus, só Jesus Cristo é Deus. E São Tomás está refutando essas heresias. Não é que ele esteja provando a Santíssima Trindade, mas refutando as objeções à Santíssima Trindade, que são coisas absolutamente diferentes. São Tomás de Aquino vai explicar no 4º livro da Metafísica que o filósofo não prova os seus próprios princípios, porque para provar os seus princípios teria que partir dos seus próprios princípios e assim cairia em petição de princípio, em circularidade lógica. O máximo que o filósofo pode fazer é refutar aqueles que objetam os princípios, que é basicamente o que Aristóteles faz no seu 4º livro da Metafísica, não como se ele provasse que os princípios da lógica, mas refutassem aqueles que objetam os princípios da lógica. E é basicamente essa, então, a função da Suma Teológica no Tratado de Deotrino. E quem diz isso, não só apenas eu, mas também São Tomás de Aquino. Ele, na questão 32 do Tratado de Deotrino, no primeiro artigo ele pergunta se é possível conhecer a trindade das pessoas divinas pela razão natural, e ele vai dizer que é impossível chegar pela razão natural ao conhecimento da trindade das pessoas divinas. Isso na solução. Depois ele vai dizer que, deixa eu ver bem aqui, os filósofos, aqui. De dois modos nós podemos dar razão a uma coisa. De um modo para provar suficientemente seu fundamento. E assim nas ciências da natureza damos a razão suficiente para provar que o movimento do céu é sempre de velocidade. De outro modo, damos não a razão que lhe prove suficiente o fundamento, mas a explicativa da congruência desse fundamento já estabelecido com os efeitos desse resultante. Ou seja, apenas provar que ele não é contraditório nos seus efeitos. E depois ele continua. Do primeiro modo, podemos dar razão para provar a unidade de Deus, a sua onipotência, a sua imaterialidade e outros semelhantes atributos. Mas ao segundo modo é que pertencem as razões dadas para manifestar a Trindade, a saber, que estas admitidas são tais razões congruentes que não chega a ter efeitos contraditórios, embora não provem suficientemente a Trindade das pessoas. E isto mesmo se evidencia em particular, ou seja, é só lendo o Tratado do Deotrino, você vai ver que essa é a intenção de São Tomás. Também ele diz no comentário de Boécio, no comentário sobre a Trindade em Boécio, que não dá para provar a Santíssima Trindade. Entendeu? Espero que minha retórica é horrível, né? Mas fazer o quê? Tenho que dar voltas e galopadas para explicar.
Me lembra uma frase do Olavo de Carvalho: no Brasil a gente tem que explicar, desenhar, explicar o desenho e desenhar a explicação. Então, mil perdões, Antônio. Ok, no minuto 15.48, o Antônio vai falar. Aristóteles disse que há coisas necessárias, ou seja, que não são susceptíveis de destruição. Então, o tempo não é susceptível de destruição, logo não pode não ter sido, e assim torna-se necessário. Logo, segundo Aristóteles, o tempo é metafisicamente necessário. Bem, um ponto que eu quero analisar aqui é a forma diversa como Aristóteles e o Antônio Miranda assumem o metafisicamente necessário. Porque, para Aristóteles, o metafisicamente necessário é aquilo em que o predicado está na definição do sujeito. Isso ele fala no Analíticos Posteriores, no primeiro livro, onde ele citando de 4 modos uma proposição pode ser per se, e essa também é necessária. E o primeiro e o mais próprio delas é que o predicado esteja na definição do sujeito. E assim que nós dizemos que um homem é metafisicamente necessário que seja um animal, porque o animal está na definição do sujeito. Enquanto que para o Antônio Miranda, o metafisicamente necessário é confundido com o fisicamente necessário. Porque para o Antônio Miranda, o metafisicamente necessário é aquilo que tem que aparecer em todas as minhas imaginações acerca do mundo. Então, se eu não consigo imaginar o mundo sem uma coisa, ou seja, da minha imaginação corpórea mesmo, ainda, sabe, formulando as figuras exteriores da coisa, então isso é metafisicamente necessário. Só que não é assim. O David Ribeiro mesmo vai criticar o Antônio Miranda por isso. Ele confunde o metafisicamente necessário com o fisicamente necessário. Entenda uma coisa, Antônio Miranda, que nesse caso, como a imaginação só atinge os aspectos sensíveis e exteriores da coisa, ela não penetra na essência delas, não penetra na sua definição, e assim a imaginação não pode sozinha conferir que certa proposição seja per se ou não. Eu posso, por exemplo, imaginar a figura de um minotauro, que, digamos assim, posso imaginar que, deixa eu ver, que ele seja racional e irracional ao mesmo tempo. Porque ele é um homem e é cavalo, o homem é racional e o cavalo é irracional. Neste caso, não é só porque eu imaginei o Minotauro que vai ser metafisicamente possível que exista algo racional e irracional ao mesmo tempo. Não, porque a imaginação é só acerca da figura externa dele e não penetra na sua essência, que é onde está a racionalidade e a irracionalidade. No caso, você deve analisar isso, se algo é metafisicamente necessário, ou impossível, ou possível, ou contingente, não naquilo que você consegue imaginar exteriormente, mas na sua essência e na sua definição, que é basicamente como Aristóteles prova. Aristóteles prova que certa coisa ou não é metafisicamente necessária. E nesse sentido, nunca para Aristóteles o tempo foi metafisicamente necessário, no sentido que o ser nunca esteve na definição do tempo, jamais. Por quê? Porque o tempo ele tem mescla com a potencialidade, ou seja, ele tem mescla com o não ser. Se o ser estivesse na definição do tempo, pela mesma razão, também o não ser, e assim o tempo seria e não seria ao mesmo tempo, que é um absurdo. Para Aristóteles, o tempo só é fisicamente necessário. Entende o que é fisicamente necessário? É aquilo que é necessário para os processos físicos existirem. Ou seja, se não tem se aquilo que é fisicamente necessário é corrompido, os processos físicos não existem mais. E é nesse sentido que Aristóteles diz que o tempo é necessário, porque sem o tempo não existiria geração e corrupção, mudança, alterações, etc., que requerem todos eles o tempo. Mas Aristóteles nunca vai dizer que o primeiro motor, Deus, vai precisar do tempo. Não, ele vai dizer que Deus é anterior ao tempo como causa do tempo, como eu vou explicar a miúde depois. Depois, o Antônio Miranda quer provar isso que ele falou a partir daqui. Depois eu vou citar uma interpretação muito ruim do Antônio Miranda acerca disso. Na passagem 1071b3 do Metafísica, ou seja, no 12º livro, no capítulo 6, por aí, Aristóteles vai falar: dado que eram 3 as essências, 2 naturais e outra não susceptível de movimento, a respeito desta última, devemos dizer que necessariamente ela é uma essência não susceptível de movimento e eterno. Uma coisa engraçada é que o Antônio Miranda, para provar que o tempo é necessário, toda vez que ele vê a palavra necessariamente, ele dá um grande ênfase, como se tivesse algo a ver. De fato, continua Aristóteles, as essências são primeiras entre os entes, e se todos fossem susceptíveis de destruição, tudo seria susceptível de destruição.
No entanto, é impossível que o movimento venha a ser ou deixe de ser, pois sempre existiu, assim como o tempo, pois não é possível haver algo anterior e algo posterior, senão há tempo. O Antônio Miranda, então, conclui a partir disso que, para Aristóteles, o tempo é necessário. Eu posso dizer que é necessário só fisicamente, mas não metafisicamente, como eu falei. E vejamos, entendamos uma coisa, a partir de quando ele fala, de fato, as essências são primeiras entre os entes, ele está querendo provar que, pelo fato de que o movimento é eterno, o que ele assume, provavelmente, não demonstrativamente, como eu vou provar depois, pelo fato de que o movimento é eterno e tudo que é movido por outro, então esse movimento ele tem que ter uma causa que, por sua vez, seja eterna. E neste caso, esta causa eterna tem que ser indivisível, não pode estar sujeita à quantidade, tem que ser imaterial, tudo que o tempo não é, como eu vou provar também, citando vários textos do Física. Então, o Antônio Miranda ele apenas pegou a prova pela metade de Aristóteles para querer dar fundamento ao que é em si ridículo, dizer que o tempo é o primeiro motor imóvel, como Antônio Miranda vai falar. Enfim, no minuto 19.9, o Antônio Miranda pede para que eu leia as obras de Aristóteles e o Metafísica. Olha só, eu sei que é só uma provocação, mas eu acho importante falar isso. Eu posso até saber pelo menos só um pouco o básico de tomismo, mas eu estudo e leio Aristóteles desde quando eu tinha por volta de 13 anos. Eu li o Metafísica 2 vezes, e na última vez eu li com um comentário de São Tomás de Aquino, que tem por volta de 600 páginas, assim, tipo, em formatação pequena, em latim. E o livro da física, eu tive a leitura acompanhada com o curso filosófico de João de São Tomás, que era um curso universitário de 800 páginas, que eu traduzi também do latim para o português, que vai ser publicado na Universidade de Coimbra também. Se quiser, eu posso até colocar o link na descrição, noticiando isso. Mas, então, digamos assim, poxa, Antônio, pedi para eu ler as obras de Metafísica e as obras de Aristóteles. Cara, eu leio. O que eu estou falando, eu não estou falando só de mim. São anos de estudo. Meu Deus, parece até um acadêmico falando isso. Mas a própria academia concorda comigo. Se você pegar para ler o Giovanni Reale, ele explica que a própria de Aristóteles é justamente assim. Existe um movimento eterno, o movimento tem que ser causado por algo, logo existe um motor eterno. É justamente isso. Então, você está indo na contramão não só de Aristóteles, mas como também dos acadêmicos. É como se você estivesse, tipo assim, numa rua, os carros todos estão indo contra você e você está pensando, eu acho que os carros estão indo na contramão, eu acho que eles se enganaram e não eu. Poxa vida, são quase 3 milênios de interpretação de Aristóteles. Você acha que todos os comentadores, desde Aristóteles, se enganaram e só você que veio saber a verdade? Então, isso é uma tremenda de uma arrogância. E quando eu falei isso pro David Ribeiro, ele falou que colocando o David Ribeiro de novo nisso e jogando ele contra você, me desculpa, David, ele falou que ia puxar a tua orelha de novo acerca disso, Tony, porque é uma baita de uma arrogância. E não é só ir contra mim, é ir contra a maioria da academia. Enfim, no minuto 21:10, o Antônio vai dizer, então, quando Aristóteles fala que essas alterações de agora, essas percepções diferentes que temos do tempo, são acidentes do tempo e não a sua essência, por essa razão, a dilatação do tempo é um efeito acidental e não um efeito essencial sobre o tempo, porque sua substância ainda é mantida. O Antônio Miranda fala isso porque ele quer dizer que o tempo é ainda assim imutável, mas na sua substância e não nos seus acidentes. Logo, não repugna em nada que ele seja o primeiro motor imutável. Eu vou explicar o absurdo disso depois, mas eu quero, por enquanto, explicar a passagem do Física em que ele disse isso. Só para não haver dúvida, lembre que eu estou explicando essa passagem a partir da exposição de João de São Tomás, que ele era professor universitário da Universidade de Coimbra também, bacharelado e tudo mais. Assim, pois, enquanto limite, Aristóteles fala, o agora ou o instante também, não é tempo, mas um acidente seu. Porém, enquanto numera, é número, tempo no caso, porque os limites são só daqueles dos quais são limites, enquanto o número destes cavalos, 10 por exemplo, é também número em outra parte dos cavalos. É evidente então que o tempo é número do movimento, segundo o antes e depois, e é contínuo, porque é número de algo contínuo. E isso Aristóteles fala no livro 4, do Física, que é o livro onde ele se dedica a explicar acerca da natureza do movimento, do local e do tempo. Porque, olha só, Aristóteles tem a intenção, com física, de provar a existência de um motor imutável, eterno, enfim, que causou o tempo. Só que a prova dele vai ser basicamente assim, o tempo é contínuo.
Ou seja, as partes do tempo não se interrompem entre si, elas todas se misturam, estão ligadas. Portanto, o tempo é um só desde toda a eternidade. Ora, o efeito que é um só tem uma só causa. Logo, existe um só Deus. Basicamente, essa é a prova de Aristóteles. Quem não concorda comigo, eu vou, no fim do vídeo, deixar algumas leituras comentando elas com você acerca disso. Então, Aristóteles, para passar uma dificuldade acerca de como que o tempo, sendo um número, pode ao mesmo tempo ser algo contínuo, ele vai explicar isso, vai dedicar todo o livro 4 para explicar essa dificuldade. Porque para Aristóteles há duas espécies de quantidade: a quantidade contínua, que é aquela que eu falei, ou seja, que as partes elas são contínuas umas com as outras, ou seja, elas não se interrompem, não existe um espaço que separa uma das outras, elas sempre se continuam, tipo, o meu braço ele é contínuo, mas os meus dedos, um em relação ao outro, como eles não se continuam assim, não são todos colados numa só carne, eles são discretos uns dos outros. E a quantidade discreta é justamente essa que eu falei, em que uma parte ela está posta fora da outra, separada. Aristóteles, então, vai dizer que o tempo é tanto número, ou seja, discreto, quanto ao mesmo tempo contínuo. Ora, isso parece uma contradição. Então, essa é a dificuldade que Aristóteles está querendo resolver no livro 4. Ele resolve dizendo que o tempo, sendo um número numerante, ele é discreto na mente e ele é contínuo na realidade. Porque existem duas formas como a gente pode interpretar o tempo. O tempo como duração, ou seja, o tempo como medido, e o tempo como medida, ou seja, como número. Porque Aristóteles vai dizer que o tempo existe tanto na alma como nas coisas da realidade. Porque, como o Antônio Miranda vai dizer, existe o tempo total que contém todas as coisas. Ora, como que o tempo pode estar tanto na realidade como na nossa mente, como na nossa alma? Porque o tempo que está na realidade é a duração do movimento. João de São Tomás mesmo vai falar sobre isso. O tempo, quando está na realidade, é o próprio movimento enquanto ele está durando, é a duração do movimento, a permanência dele. Mas quando a gente pega todas as partes do movimento sucessivas e a gente forma uma ideia, uma concepção, uma imagem permanente delas, ou seja, imaginemos assim que a gente pega o Sol, cada parte contínua do movimento do Sol, e a gente reúne tudo isso através da memória num só círculo permanente. A gente pega esse círculo, a gente divide ele em partes iguais, no caso 12, e essas partes mínimas vão servir para, em relação ao tempo como medir cada parte do movimento. E assim a gente vai medir as horas. Basicamente assim. Ou seja, o tempo como número numerante é uma concepção que a gente faz acerca do tempo como número numerado. E como o tempo real está no movimento e ele é contínuo, o tempo vai ser contínuo. Como Aristóteles fala aqui, é um número de algo contínuo. Enquanto que o tempo, como ele é abstraído, conceituado, ele é algo discreto, ele vai existir na nossa mente como formato de número numerante. Tudo bem? Ok, só explicando essa passagem do Física mesmo. Olha só, eu não sei se daqui a alguns anos, mas a Contra Errores vai publicar o meu curso Filosóficos Tomísticos que eu traduzi. Mas ainda neste ano, a Contra Errores vai publicar o comentário de São Tomás de Aquino ao Física. É a primeira tradução em português da história do comentário de São Tomás de Aquino ao Física. E o Física vai ser a primeira tradução brasileira acerca de Aristóteles deste livro. O máximo de tradução brasileira que teve foi a tradução de apenas 2 livros comentados por um professor universitário, mas nunca traduziram completamente. A gente vai ser a primeira editora brasileira a traduzir esse livro de Aristóteles. Então, caso vocês não acreditem em mim, é só esperar um pouquinho, comprar e ver a exposição de São Tomás, tá bom? No minuto 24:42, Antônio Miranda vai dizer, falta uma coisa eu explicar. Quando Aristóteles disse que o agora, o instante, é algo acidental em relação ao tempo, devemos entender que o acidental é aquilo cuja subtração não destrói aquilo que uma coisa é. Nós devemos entender que toda quantidade contínua ela é composta tanto de outras partes contínuas, ou seja, divisíveis em outras mais, porque a gente pode pegar um quadrado, cortar na metade, depois na metade da metade e assim vai. Como também toda quantidade contínua é composta de indivisíveis, ou seja, de certos pontos indivisíveis que limitam a quantidade a ter uma determinada magnitude, uma determinada dimensão. No caso, as partes do tempo são outros tempos menores e infinitamente divisíveis.
enquanto que os indivisíveis do tempo são os instantes. Os instantes é que dão um limite entre várias partes contínuas do tempo. Ou seja, se a gente assumir o tempo como uma linha, as partes do tempo vão ser linhas parciais e os instantes serão como cada ponto que separa, que limita e continua uma linha em relação à outra. Mas no caso, é um princípio matemático que, retirado um ponto de uma quantidade, a quantidade permanece com a mesma quantidade, ou seja, no mesmo tamanho. Porque o ponto ele é inextenso, ele não adiciona nem subtrai quantidade, nem extensão, nem dimensão, coisa alguma. Ele apenas tem o caso de limitar e de continuar a quantidade, mas considerado como uma parte, removido o ponto, a quantidade continua do mesmo tamanho. Tanto é que Zenão utiliza esse princípio para provar que o ponto ele não é nada, porque se a gente pega uma quantidade e subtrai o ponto, ou adiciona, ela continua sendo do mesmo jeito. Ora, Zenão dizia, aquilo por cuja adição nada é adicionado e por cuja subtração nada é subtraído, é nada, logo o ponto é nada, que é o argumento de Zenão, que Aristóteles vai objetar no Metafísica. Metafísica 1, no caso, ou Metafísica 4, não sei. E nesse sentido é que o agora, o instante é acidente do tempo, porque um instante é um indivisível, e retirado qualquer indivisível de uma quantidade, ela permanece do mesmo tamanho. Tudo bem? E no minuto 24:42, finalmente, o Antônio Miranda vai dizer, logo, o ente acidental do tempo é o que o Lucas está usando para refutar o ente essencial do tempo. Porque o Antônio Miranda ele pensa o seguinte, que no caso, como Aristóteles pensava que existia o primeiro céu, né? O céu que tem um movimento mais simples, portanto que tem o tempo total que contém todos os tempos particulares. O Antônio Miranda, na cabeça dele, pensa que esses tempos particulares de cada movimento são acidentes deste tempo total. Não é assim. O tempo, como coisa medida, ou seja, como medido, ele é a mesma coisa que o movimento. E assim como existem movimentos particulares que existem só na coisa, existem também tempos particulares que existem só na coisa. E como um movimento não pode ser acidente de outro movimento, nenhum tempo pode ser também acidente de outro tempo. Então, não existe tempos particulares que são acidentes do tempo total. Não é isso. E, no caso, eu vou deixar para explicar o outro absurdo depois. Mas, ainda que o tempo fosse acidente, os tempos particulares fossem acidentes do tempo total, para você ser o motor imóvel tem que ser imutável não só na sua substância, mas também nos seus acidentes. Depois eu vou explicar mais sobre isso, só dando um parêntese. No minuto 26:42, o Antônio Miranda vai dizer, Aristóteles afirma que o tempo é necessário, porque diz que tudo que está no tempo necessariamente é contido por um tempo. E assim até por um tempo total que contém todas as coisas, como o que está em algo é contido por ele. No caso, o Antônio Miranda também vai escrever no comentário que o tempo total engloba todas as coisas, segundo Aristóteles. Não é isso. Não é isso. O tempo total engloba todas as coisas geráveis e corruptíveis ou que podem mudar localmente. No caso, como o primeiro motor, segundo Aristóteles mesmo, e eu vou citar o Metafísica, como o primeiro motor ele nem é gerado, nem corrompido, nem mudado acidentalmente, nem mudado localmente, coisa do tipo, ele não está então submisso ao tempo, porque ele não tem nenhum movimento para ser medido. Então o primeiro motor está acima do tempo. Então o tempo não engloba todas as coisas, mas sim todas as coisas movíveis, que é uma grande coisa a se adicionar. Porque, explicando novamente, uma coisa é dizer que tudo é movido, e outra coisa é dizer que tudo que é movido por outro. Entendeu? É algo análogo ao que eu falei no vídeo passado. No minuto 29:38, o Antônio Miranda vai dizer, logo o tempo é um movente não movido. Pode falar de infinitos antes, mas ele nunca vai chegar a mover o tempo. Eu olhei para isso. Eu fui falar com o tradutor do livro da física. Sabe que o livro da física do Contra Errores, a primeira tradução brasileira ever de Aristóteles, edição Tomás de Aquino, ele olhou para isso, ele começou a rir, gargalhar. Não é possível que um cara fale uma besteira tão grande como essa. Como que o tempo vai ser um movimento não movido? Primeiramente, o tempo é um acidente do movimento. O movimento não move as coisas. Não, é o movente que move as coisas. E outra, como que o tempo vai ser imutável, sendo que ele é uma afecção do movimento? É claro, segundo Aristóteles, que é assumido provavelmente, ele não pode ser destruído
e nem gerado, mas ele ainda assim é causado, porque ele é movimento, e todo movimento é causado por um motor. Entende? Então, é o motor que é a causa deste movimento e, consequentemente, deste tempo, que é o movente não movido. Entende? E o Antônio Miranda fala assim, que não é possível mover o tempo. É claro, o tempo não é aquilo que é movido, mas aquilo com o qual a coisa é movida. Mas tanto aquilo com o qual a coisa é movida e aquilo que é movido, eles são, estes dois, efeitos do movimento. Entendeu? O fogo, por exemplo, ele tem um movimento de esquentar e um paciente que é esquentado. O que é esquentado não é o esquentamento, mas é o paciente, é a madeira que é esquentada. Mas ainda assim, tanto o esquentamento como o paciente que é esquentado são os dois efeitos do motor. E a gente não pode dizer que o esquentamento é motor da coisa esquentada, porque só pode ser motor causando movimento. E assim o esquentamento teria que causar outro esquentamento e assim infinitamente. E esse é um dos argumentos que Aristóteles diz provar que não existe movimento para movimento, não existe ação para ação, não existe paixão para paixão. Ainda assim, o movimento ele é efeito do motor, é efeito do movente, como sendo algo que o movente causa como um instrumento, melhor dizendo, como aquilo com o qual a coisa é movida. Você entendeu ou não, Antônio? Quer que eu repita? Se você não acredita em mim, é só ler o 1º Metafísica. Aristóteles vai dedicar uma boa parte do seu livro, desse último livro, lá nos últimos capítulos, justificando isso, tá bom? No momento 32:11, Antônio Miranda vai falar: Aristóteles fala que se o tempo não contém as coisas de nenhum modo, então não existiram, nem existem, nem existirão. Que viu meus status, entendeu a referência. Logo é necessário o tempo para que as coisas existam, porque não existiriam de modo algum. Ele utiliza esta seguinte passagem de Aristóteles: portanto, tudo que não existe nem em movimento, nem em repouso, não existe no tempo, porque ser no tempo é ser medido pelo tempo, e o tempo é medida do movimento e do repouso. É evidente, então, que tudo que não é, tampouco é no tempo. Em geral, se o tempo é em si mesmo medida do movimento, e indiretamente a medida de outras coisas, é claro, então, que aquilo cujo ser seja mensurável pelo tempo terá que existir em repouso ou em movimento. Portanto, tudo quanto é suscetível de destruição, de geração e, em geral, tudo quanto às vezes é e às vezes não é, terá que ser necessariamente no tempo, porque há um tempo maior que supera a sua substância e um tempo que mede sua substância. Agora, o seu movimento, perdão. Agora, das coisas que o tempo contém, porque algumas não são, outras já existiram, por exemplo, Homero, que existiu no tempo, e outras existirão, à medida que o tempo contém a uma e as outras. Se ambas existem e existirão. Contudo, se o tempo não as contém de nenhum modo, então não existiram, nem existem e nem existirão. Logo, segundo Antônio Miranda, isso é uma prova cabal de que Aristóteles está falando que o tempo contém todas as coisas. Sendo que, se você ler melhor, ele não está falando que o tempo contém todas as coisas, mas sim que há todas as coisas que são geráveis e corruptíveis, tanto na sua substância quanto nos seus acidentes. Veja só. Portanto, tudo quanto é susceptível de destruição e de geração em geral, tudo que às vezes é e às vezes não é, terá que ser necessariamente no tempo. Entende? Então, se essas coisas não são no tempo, elas não são geradas nem corrompidas. Mas o primeiro motor, que nem é gerado, nem é corrompido, nem na sua substância, nem no seu acidente, ele não terá que existir no tempo. Entendeu? Porque ele não tem um movimento que seja preciso existir no tempo. Mas o Antônio Miranda vai dizer, se ele não tem movimento, então ele está em repouso. Só que Aristóteles falou que o repouso também é medido pelo tempo. Só que existe o repouso privativo e o repouso negativo, ou seja, um simples não movimento. O repouso privativo é da coisa que, podendo ser movida, ainda assim não é movida. E neste caso, sim, esse repouso é medido pelo tempo. Ao passo que o repouso privativo, que não o repouso negativo, que não é propriamente repouso, é mais um não movimento, este não terá que ser medido pelo tempo. Porque, por exemplo, Deus e o nada, eles são negativamente, eles estão em repouso, eles são imutáveis negativamente, no sentido que eles não possuem movimento, e não só privativamente imóveis. No caso, nem Deus, nem o nada são medidos pelo tempo. Aristóteles mesmo vai dizer que o que não é medido pelo tempo, porque não tem nem repouso e nem movimento. Você entendeu? Ou seja, só o repouso privativo é que existe no tempo e é medido por ele, e não o repouso negativo, que mais propriamente falando é uma simples não mutabilidade, um não movimento. Entende? O que pode ser possuído tanto pelo não ser quanto por Deus. É claro que por Deus, porque Deus possui um ser,
imutável, ao passo que o nada, porque não possui um ser mutável. Ou seja, pelo nada negativamente e por Deus positivamente. Quem diz isso também não sou eu, é o João de São Tomás, no quarto livro da Metafísica, perdão, no Cursos Filosóficos Tomísticos, lá no quarto livro, que ele vai tratar sobre como o repouso pode ser medido pelo tempo. Entendeu? Ele é professor de universidade. Depois eu vou falar mais sobre ele. Deixa eu ver. Nos comentários, eu vi que isso é a coisa mais impressionante que eu já vi. Depois, demonstrei com as obras de Aristóteles, o Antônio Miranda respondeu, que para o filósofo o tempo era necessário e nada pode existir fora do tempo. Para ele, o tempo abarca o todo e nada pode existir se não está no tempo. São duas coisas que eu já respondi. Não é que o tempo contenha tudo, mas sim tudo que está em movimento. Ao passo que, como o primeiro motor imóvel, que é Deus, e é causa do movimento, não se move, logo não contido por ele. Ou seja, o tempo não contém uma coisa que é Deus. Logo, o tempo é a essência primeira, que dela todos os demais movimentos procedem. É uma coisa bem estranha. Primeiro, segundo Aristóteles, o tempo não é propriamente uma essência, mas só secundum quid, e por isso não pode ser uma essência primeira. E sendo a mesma coisa a afecção do movimento, e sendo a mesma coisa que o movimento ou a certa afecção dele, se o movimento não é substância, logo nem também o tempo. E eu copiei aqui algumas passagens do Metafísica, porque tem muita gente que fala que o meu erro foi que eu não citei Aristóteles. Eu não sabia que seria tão preciso citar Aristóteles por uma coisa que é para mim óbvia. No livro 6 do Metafísica, no capítulo 1, lá na primeira página, se você está utilizando o PDF do Giovanni Reale, o Aristóteles vai dizer: por isso, poderia também surgir a dúvida se o caminhar, que é um movimento, uma ação, o ser sadio, que é um acidente, o ser estar sentado, são, cada um deles, um ser ou um não ser, e de modo semelhante, poderia levantar a dúvida para qualquer outro caso desse tipo, ou seja, de qualquer acidente. De fato, nenhum deles existe por si e nem pode ser separado da substância. Antes, no máximo, é o ser que caminha, quem está sentado e quem está sadio. Este é o ser que está sentado e que está sadio. E estes, com maior razão, são seres porque o seu sujeito, que é a substância, é algo determinado. E justamente isso é a substância do indivíduo, o qual está sempre contido nas predicações do tipo acima referidos. De fato, o bom ou o sentado não se dizem sem eles. Ou seja, o tempo, como ele é um acidente, uma afecção do movimento, e o movimento é também, por sua vez, um acidente da substância, não podem existir, não podem ser a essência primeira, a menos que existam numa substância, ela que é a essência primeira, ela que é propriamente o quid, ela que é propriamente a coisa, a substância determinada. Os acidentes só vão existir à medida que se referem à substância que é a essência primeira. Então o tempo não é a essência primeira, Antônio Miranda, porque ele é um acidente da substância. Ele só existe à medida que se refere à substância, porque ela é a afecção ou a mesma coisa que o movimento, que por sua vez só existe se referido à substância. Aristóteles mesmo vai falar que você pode existir tanto sendo um ente, como sendo no ente, ou sendo para o ente. Sendo no ente é no caso tipo ser bom ou ser saudável. No caso é a bondade e a saúde que existem no ente. E ser para o ente é o caso dos movimentos. Os movimentos de geração que se referem para o ente, para a sua criação, como expõe São Tomás de Aquino, no sexto livro do Metafísica também. Então, neste caso, o tempo só é o tempo só possui uma essência por certa referência à substância, não é essência primeira. Como pode algo que só é alguma coisa, ou por referência a outro, ser esta mesma coisa primeiramente? Não. E também, outra prova disso é que, para Aristóteles, o tempo não é substância, mas quantidade, que é um acidente da substância. Como ele diz no quinto Metafísica, capítulo 13. De fato, também o tempo e o movimento são ditos quantidade e quantidade contínuas, porque é divisível aquilo de que são afecções, no caso a substância e o movimento. E dado que o espaço é uma quantidade, o espaço também é uma quantidade, não é uma substância para Aristóteles, também o é o movimento. E dado que o movimento é uma quantidade, também o é o tempo. Logo, se o tempo é uma quantidade, não é uma substância, não é uma essência primeira. Isso não é uma essência primeira, como que vai ser a primeira causa de todas as coisas?
Não, o tempo ele é causado subjetivamente pela coisa que é movida, porque o tempo é recebido na coisa que está em movimento, quanto eficientemente pela coisa que causa o movimento no sujeito do tempo. Tudo bem, Antônio Miranda? Então, o tempo não é a essência primeira e que todos os demais movimentos procedem dela. Não, o tempo pode ser, no máximo, ou medida do movimento das coisas, mas não a essência primeira e nem causa eficiente do movimento das coisas, mas o primeiro motor, que é também causa do primeiro tempo, do primeiro movimento. No minuto 34:18, o Antônio Miranda vai dizer: virtualmente evidente não é evidente pelas premissas, porque tem que pegar coisas externas ao argumento. E além disso, Aristóteles diz que para que tudo exista, tudo tem que existir numa condição espaço-temporal. E o Antônio Miranda utilizou aqueles mesmos textos de antigamente que, como já foram respondidos, eu não vou me dar o trabalho. Olha só, de duas formas algo pode ser virtualmente evidente. Primeiro, é quando o termo menor da conclusão é imediatamente evidente. A premissa menor da conclusão é imediatamente evidente. E assim é evidente por corolário. E segundo, enquanto o termo menor da conclusão não é imediatamente evidente. E assim, de fato, a primeira via seria insuficiente. Ou seja, por exemplo, vamos dizer que a primeira via procedeu normalmente até provar assim. Logo, existe um primeiro motor que é imutável. No caso, se nós adicionarmos, subsumirmos, pegamos essa última conclusão, o primeiro motor é imutável, e subsumirmos isso, a saber, a seguinte coisa: tudo que é natural é mutável. A conclusão logo, nenhuma coisa natural pode ser primeiro motor. Isso é imediatamente evidente, por corolário. Tudo bem? Porque a gente pode subrogar imediatamente, a partir não de outra premissa anterior, não a partir de outro argumento anterior, mas assumir a própria definição da coisa natural, que é o princípio da demonstração, e colocarmos debaixo dessa conclusão que serve como premissa maior, então provar a conclusão. E no caso que todo corpo natural seja mutável, é algo que não precisa nem ser posterior à última conclusão, mas é algo que já é subsumido na primeira premissa. Dessa forma, olha só, tudo que é movido por outro. Ora, fica subsumido. Tudo que é natural é movido por outro, que é algo que básico, porque é da natureza da coisa natural. O natural é, como Aristóteles define, no segundo física, o natural é aquilo que recebe em si e é princípio do seu movimento. Então, se tudo que é movido por outro e tudo que é natural é movido, o que é evidente, não por argumentações, mas a partir da própria definição de natureza, logo, etc. Pronto. Caramba. Depois, no minuto 35:30, o Antônio Miranda vai dizer: Lucas, as coisas naturais só são mutáveis por acidente e não por essência. Você tem que estudar para falar com a sua audiência, Lucas. Não foi isso que você falou para mim. Eu sei. Perdão, entrou um mosquito. Que droga. Olha só. Para Aristóteles, olha só, Antônio Miranda, para Aristóteles, o primeiro motor tem que ser imutável, não só na sua substância, mas também nos seus acidentes. Eu só vou procurar aqui no PDF o lugar onde ele disse isso. Aqui, no 12º Metafísica, capítulo 7, Aristóteles vai dizer o seguinte: ora, se algo se move, também pode ser diferente do que é. Portanto, o primeiro movimento, ou seja, o movimento que inclui o tempo total que contém todas as coisas, todas as coisas movíveis, é claro. Portanto, o primeiro movimento de translação, mesmo sendo em ato, pode ser diferente do que é, pelo menos enquanto é movimento. Ou seja, se ele pode ser diferente do que ele é, pelo menos enquanto é movimento, em algum aspecto, o primeiro movimento de translação é contingente, é mutável. Não é absolutamente necessário, Antônio Miranda. Ele é, pelo menos até em certos aspectos, contingente. Evidentemente, diferente em segundo lugar, não porém segundo a substância, porque a saber é um movimento de translação, não muda a substância da coisa, mas sim o seu lugar. Mas, dado existir algo que move, sendo ele mesmo imóvel e em ato, não pode ser diferente do que é em nenhum sentido. Ou seja, dado que exista uma coisa que move, sendo ela mesma imutável e em ato, ela não pode ser diferente do que é em nenhum sentido. Ou seja, ela tem que ser absolutamente imóvel.
O movimento de translação, de fato, é a primeira forma de mudança, e a primeira forma de translação é o movimento circular. E assim é o movimento que o primeiro movente produz. Outra prova de que o primeiro motor é a causa do primeiro movimento. Não é o primeiro movimento, segundo Aristóteles, e nem segundo o que pode ser concluído das suas premissas, o primeiro movimento não é o primeiro motor imutável, tá bom? Aqui Aristóteles é mesmo que está falando do duodécimo metafísica. Portanto, ele é um ser que existe necessariamente, enquanto existe necessariamente como bem, e desse modo é o princípio. Então, a única vez que Aristóteles vai falar que alguma coisa acerca do movimento é necessária, é afirmando que o primeiro motor imutável, que é a causa do tempo e não o próprio tempo, é ele que é o que existe necessariamente. Enquanto que o tempo existe de forma, possui mescla de contingência, porque, segundo Aristóteles, pode ser diferente do que é. Então, como o movimento de translação é a primeira forma de mudança e todas as outras mutações procedem da primeira forma de mudança, que é o movimento local, logo o primeiro motor é imutável não só na sua substância, mas até nos seus acidentes. Aristóteles também diz isso, não pode ser diferente do que é em nenhum sentido. E no Física também ele fala a mesma coisa, só pegar aqui a referência. Aqui, o testemunho do oitavo Física, capítulo 6. E deve necessariamente existir uma coisa que seja tal que, tendo a capacidade de mover tudo ou mais, seja ela mesma em si imóvel, tanto simplíter, ou seja, na sua essência, como segundo um acidente, como é manifesto aos que consideram assim. Ou seja, que existe o primeiro motor. Então, se você, Antônio Miranda, admite que o tempo ou a substância corpórea é mutável, ainda que acidentalmente, ela não pode ser o primeiro motor imutável. Nem segundo as conclusões, nem segundo as premissas de Aristóteles. Você apenas admite o que Aristóteles também admite como premissa para provar o primeiro motor, cara. Poxa vida. Ok. Ele continua dizendo: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Logo, é fácil que na natureza todas as coisas sejam mutáveis. Tudo compartilha da mesma substância. E todas as mudanças são só acidentais. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ainda que todas as mudanças na natureza sejam só acidentais, o primeiro motor imutável não pode ser mutável nem nos acidentes. Ou seja, tem que ser imutável tanto na substância como nos acidentes. Simples. Simples. Você admitiu a própria derrota aqui. Agora, no minuto 39, 45, o Antônio Miranda vai dizer: insiste que Aristóteles não procedeu dialeticamente, mas demonstrativamente. Antônio Miranda, eu citei que Aristóteles fala que a sentença de que se o mundo existiu desde sempre ou não é algo meramente que só pode ser analisado meramente provavelmente, não demonstrativamente. Agora, se você pediu a fonte, está aqui. Tópicos 1, bem aqui. São casos em que é difícil discernir qual a posição que devemos tomar devido ao fato de se poderem construir argumentos convincentes no sentido e no outro. Existem ainda outros de natureza tão complexa que não conseguimos descobrir para eles nenhuma solução adequada. E ele fala, não conseguimos, não só em relação à opinião popular, não, até mesmo em relação aos sábios. Os sábios não conseguem dar uma solução adequada, como, por exemplo, a questão de saber se o universo é eterno ou não. No entanto, são problemas que não devemos deixar de investigar e, portanto, não devemos deixar de assumir uma posição, ainda que seja provável. Ainda que seja provável, eu que estou explicando. Ou seja, Aristóteles diz que não é possível provar demonstrativamente que o tempo, o universo existiu desde sempre. É algo que excede a força dos sábios, mas ainda assim é um problema que deve ser analisado e assim também tomar uma posição acerca dele, ainda que de modo provável. E Aristóteles procede muitas vezes assim no Metafísica. No começo, os livros mais disputativos, ele assume alguma posição apenas de modo provável, de modo dialético, para então refutá-la depois em livros posteriores, procedendo agora de modo mais analítico e demonstrativo. Tudo bem, Antônio Miranda? Espero que não tenha ficado complicado para você. E no caso, ainda que Aristóteles tivesse procedido demonstrativamente, ele procedeu demonstrativamente para provar que o tempo é só efeito do primeiro motor. E as premissas que ele utilizou para isso derrubam qualquer forma como um naturalista poderia utilizar também para dizer que o espaço-tempo é o primeiro motor. Não pode partir das mesmas premissas que Aristóteles. E eu vou explicar por quê no fim do vídeo. Depois, aqui para mim é um master. Eu vou tomar água.
Também trouxe uma pipoca. No minuto 43:53, isso aqui para mim é um master. Lucas e João de São Tomás fazem uma confusão entre a primeira e a segunda via. Pois a primeira via afirma que o fluxo de movimento... Eu vou ligar a luz. Afirma que o fluxo de movimento tem que ser contínuo. Ora, o fluxo de movimento do motor de um projétil, não é contínuo com esse, porque não é simultâneo com ele. E assim, o projétil não depende essencialmente do motor, porque permanece em movimento sem este. Porque, de fato, o projétil persistir em movimento sem a dependência contínua de um motor é similar a um filho persistir existindo sem a dependência contínua de um pai, o que é causalidade acidentalmente ordenada. Isso para mim é um master. Eu falei sobre isso com o David Ribeiro, ele também achou, meu Deus do céu, cara, como que o Antônio Miranda vai falar uma coisa dessa? Depois eu vou puxar a orelha dele quando ele estiver numa live, né, David? Me defende aí, cara. Olha só, Antônio, você descobriu quem é João de São Tomás ontem. Você foi no meu PV no Messenger, pedir para mim vídeos de João de São Tomás, vídeos, PDF, etc. E eu passei para você algumas pequenas traduções deste autor da época medieval, tá? Não tem vídeos dele. E algumas pequenas traduções sobre o princípio de que tudo que é movido por outro. Também dei para você um pequeno PDF em português que eu traduzi do comentário dele, A Primeira Via de São Tomás. Você foi descobrir quem era esse cara ontem. Muito provavelmente você não sabe nem quem é Francisco Ferrara, sabe nem quem é Antônio Trombeta, Escoto, Francisco Soares, Cardeal Caetano, que todos comentaram criticando ou apoiando as vias de São Tomás de Aquino. Então, para você dizer que eles que fazem a confusão entre a primeira e a segunda via, eu que fui te lembrar sobre o que é uma causalidade essencialmente e acidentalmente ordenada. Tá bom? Agora, no caso, eu vou dar o braço a torcer, porque sim, naquele meu vídeo não ficou suficientemente claro. Era só a segunda vez que eu estava gravando, então a retórica não foi por água abaixo. Olha só, o Antônio Miranda é ele que faz a confusão. Porque é possível, sim, ao mesmo tempo, existir uma causalidade essencialmente ordenada e acidentalmente ordenada. Como? Por exemplo, o pai, ele é só causa acidental da existência do filho, mas ele é causa essencial do vir a ser do filho, que é um movimento. Entendeu? Então, é possível, na mesma causalidade, no mesmo efeito, analisar tanto aquilo que ele depende essencialmente de uma causa, como aquilo que ele depende acidentalmente de outra causa. E naquilo que ele depende essencialmente proceder com a primeira via, e naquilo que ele procede acidentalmente proceder com a segunda via. Entendeu? Agora, no caso do projétil, a gente tem que considerar que existem duas dependências e dois também movimentos. Quando o projétil ele é movido pelo espaço, ele recebe uma força, uma qualidade, uma vis ativa resultante do movedor, do movente, ou seja, que é uma presença virtual do movente, e essa vis ativa faz que o projétil se mova continuamente pelo espaço. Ou seja, neste primeiro movimento, nessa primeira dependência, existe uma dependência essencial em relação a esta vis ativa e outra acidental em relação ao movente, mas ainda assim, em outro movimento, que é um movimento de aceleração, que é a impressão dessa vis ativa, essa força ativa, ela dependeu nesse seu vir a ser, nesse movimento de aceleração, essencialmente do movente. Ou seja, existem duas dependências da coisa em relação à sua força ativa e da força ativa em sua origem, ou seja, na aceleração em relação ao movente. E não existe nenhum problema com isso. Porque João de São Tomás também vai explicar que existem casos em que coisas que movem a si mesmas e que ainda assim, na sua origem, tem uma dependência essencial em relação ao seu movente, que é o caso das coisas vivas. Porque o vivo é aquilo que move a si mesmo. Imagina assim, no seu primeiro ato vital, que foi no instante da sua criação, como esse ato vital é uma propriedade da coisa, a causa que causa, o movente que causa o ser vivente, também causa esse primeiro instante deste movimento, e assim, este movimento em seu primeiro instante depende essencialmente do seu
da sua causa. E só depois nos atos posteriores que depende só acidentalmente. Mas neste momento essencial em que o movente, nesse seu primeiro instante, depende essencialmente da sua causa, já é suficiente para proceder. Subindo até o primeiro efeito, perdão, a primeira causa, o primeiro movente dessa série de causalidade essencialmente ordenada. E ainda que nos atos posteriores, ou seja, em que o movido, o causado, o efeito não depende essencialmente no seu movimento em relação a essa causa próxima, depende ainda assim em relação de uma causa remota, no caso que é Deus, porque nenhum movimento possui, por sua própria essência e por sua própria natureza, o ser. Então, o ser tem que ser, no movimento, preservado continuamente pelo primeiro movente, que é uma causalidade essencialmente ordenada. Tudo bem? Então, explicando novamente, no caso do projétil, ele tem duas dependências, tem dois movimentos. O primeiro movimento, que é da vis ativa imposta nele, causada pelo agente, que leva a se mover continuamente, e o outro movimento, que é o de aceleração, que é basicamente a impressão contínua e progressiva dessa vis ativa. Na aceleração dependeu essencialmente do movente, no caso do movimento contínuo, a coisa movida que dependeu essencialmente da vis ativa. Tudo bem? Quem fala isso não sou só eu, mas também o próprio Cardeal Caetano, que é o principal comentador de São Tomás. Também ele comentou física, comentou metafísica, acho que comentou da alma. Tudo bem? E isso para mim é suficiente para explicar o próximo ponto do Antônio Miranda. No caso, a energia de ponto, no minuto 52:20, ele persiste per se sem um influxo causal, porque a sua causa não é simultânea com o seu efeito. Olha só, eu citei aqui o caso da coisa vivente, ou seja, uma causa pode ser causa pela qual uma coisa move a si mesma, mas esta pode ser causa de uma coisa que move a si mesma tanto passivamente, ou seja, recebendo a vis ativa do seu movente, que é o caso também do projétil, ou ativamente, ou seja, possuindo a virtude pela qual vai se mover sozinha ao longo, do processo, ao longo da sua existência, que é o caso das coisas vivas. Nesse caso de recepção passiva, algumas recepções podem ser de um movimento que é acidental à coisa, ou seja, um movimento, digamos assim, violento, e outro que é um movimento natural, ou seja, um movimento que é naturalmente devido à substância da coisa. E a energia de ponto zero, como o Antônio Miranda vai falar, é uma propriedade dos corpos naturais. Do contrário, iria contradizer o princípio da incerteza de Heisenberg. Os princípios da física nada mais são do que demonstrações das propriedades dos corpos. Então, esse movimento que é devido naturalmente ao corpo, sendo uma propriedade dele, quando o movedor causa a partícula, também vai causar essa propriedade, pela qual vai se mover a si mesmo passivamente, só que diferente do projétil, de maneira natural. E é assim também que Aristóteles, no livro 7 do Metafísica, vai dizer como que as coisas graves, que parecem se mover sozinhas, são ainda assim movidas por outro, porque quem é causa das coisas graves, das coisas pesadas, das coisas que caem, naquela época que se acreditava no movimento natural, é também causa dessa propriedade pela qual a coisa vai se mover a si mesma em direção ao chão. Só que diferente do caso dos projéteis, agora é de forma natural. Entendeu? Então, ainda quando uma coisa parece se mover a si mesma, não obsta nada. Não obsta nada. Porque esse movimento foi causado e pelo menos na sua origem, dependeu essencialmente do seu movente. Tudo bem? E ainda que de forma universal, vai depender do primeiro motor, porque, novamente, nenhum movimento, ele tem por sua essência o seu ato. Tudo bem? Penso que eu fui suficientemente claro dessa vez. Só que o David Ribeiro vai dizer que a física quântica, ele vai citar até o Joe Smith, ou não sei, esqueci o nome. Eu vou deixar a publicação do David Ribeiro na descrição do vídeo. Vai dizer que a mecânica quântica não refuta essa primeira premissa de São Tomás, porque a energia de ponto zero pode ter certas causalidades, certos fenômenos, tanto anteriores como simultâneos, é o que conservam a coisa. Agora, aqui, perdão, a pipoca caiu. Enfim,
Segundo a sobreposição quântica, algo pode ser e não ser ao mesmo tempo. E assim está em potência e em ato ao mesmo tempo. O que, olha só, não é consenso na academia, não é consenso na academia de física, e o David Ribeiro também vai citar isso na sua publicação, esta interpretação acerca da sobreposição quântica, ou seja, que ontologicamente falando, a coisa é e não é ao mesmo tempo. Tanto é que Schrödinger, ele vai fazer o teorema não, o experimento do gato dele, o gato de Schrödinger, com uma redução ao impossível para provar que essa sobreposição quântica é impossível. Ou seja, todo o problema do gato de Schrödinger vai ser, olha só, se isso é verdade, então vai levar esse impossível, que no caso é algo ser e não ser ao mesmo tempo. Então, por redução impossível, também esse princípio admitido ex hipótese é absurdo. Então, agora, no caso, eu não tenho muita autoridade para falar acerca de física moderna, mas apenas sei de uma coisa, não é consenso na academia essa interpretação. E assim nós terminamos a primeira parte deste vídeo. Tudo bem? Perdão, mas são quase 1h30 de gravação. Tenho que postar logo e daqui a pouco vai sair lendo vários trechos do Metafísica e do Física também, em que Aristóteles refuta um Antônio Miranda em relação às suas premissas. Até mais.